Tem esse negócio que você falou do treino fechado, treino aberto, acontece em várias situações. Tipo assim, o Renato Gaúcho, por exemplo, ele fala que ele não gosta, quando em entrevista coletiva, de falar sobre tática. E, tipo assim, eu entendo, pelo menos já falei isso outra vez, que, tipo, ele falar sobre a tática do time dele é ele falar pros outros treinadores o que ele tá fazendo, deixando de fazer. Por que ele ia fazer isso, né? Não é muito comum o treinador falar também, né? Mesma questão dos jogadores lesionados. Ele segura, tipo, a informação do departamento médico do Flamengo, a gente tem que saber quando o jogador vai se recuperar e tal, e, tipo, medir o que é divulgado, porque isso é munição pros outros times saberem o que tá acontecendo. Exato. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, tipo, ele falou que o André estava com a perna pesada, né? Tipo, jogou meio que no sacrifício. Tipo, outro time aí, o próximo jogo, o André com a perna pesada, vamos forçar ali em cima dele, já sai, né? Então, assim, mas muita parte da mídia não é que não entende isso, claro que entende, mas quer mesmo assim, né? Cada um defende o seu, né? Sim, Eu entendo o lado da imprensa. Eu só discordo da forma como eles se queixam de algumas atitudes. Mas isso é porque tu tava do outro lado também, né? Não, com certeza. É porque eu estive dos dois lados. Hoje eu sou comentarista. Eu acho que o que eu vivi dentro de campo me traz muito conteúdo para discutir esse tipo de questão. Eu sei como o jogador reage antes de um jogo importante, eu sei quanto dói uma derrota, o quanto é legal ser campeão. Eu sei como é tenso algumas situações. Eu fui fazer uma faculdade de gestão do esporte quando eu parei de jogar. Então eu tinha a parte prática, mas eu queria esse conteúdo teórico também. E hoje, como comentarista, você tem que entender os dois lados, né? Eu não sou só um ex-jogador. Eu sou hoje um cara da imprensa. E tenho muito orgulho de estar já desde 2008 há 13 anos nessa nova função. Faz muito tempo, 13 anos. Como que 13 foi anos. essa transição, assim? Tipo, você resolveu... Você falou que você aposentou com 30 anos, né? 30 anos. Por que foi meio cedo? Assim, pros padrões de hoje em dia é meio cedo, mas talvez na sua época não fosse tão cedo. Não, era também. Era? Podia ter jogado mais uns 6 anos tranquilo. Mas aí, por quê? Eu tive uma discussão no Botafogo. Depois de um jogo... É que é uma longa história, vou tentar resumir. A gente perde... Quando eu tava no Flamengo e o Botafogo caiu, a gente ganha um clássico do Botafogo e o Botafogo fica praticamente sem chance, ou aquele jogo mandou eles para a segunda divisão, não lembro. A situação inverteu. Quando eu estava no Botafogo, faltavam, 8 rodadas para acabar o campeonato e o Flamengo tinha que ganhar 6 jogos, a começar por um clássico contra o Botafogo. A gente vai pro clássico, vira 1-0 para nós. Nosso time estava muito bem naquele ano, tô falando de 2005. E acaba 3-1 pro Flamengo com um homem a menos. Inexplicável, a gente perdeu a chance de matar o jogo, aí 2 caras do nosso time se machucaram, e aí foi improvisando e perdemos o jogo. E a diretoria do Botafogo foi na imprensa e esculachou todo mundo, e eu tive uma discussão muito séria com eles, de bastidores. Com os jogadores? Com a diretoria. Diretoria. E não concordei a forma como eles se posicionaram, acho que aquele momento ali, ou não fala nada, ou defende um time que estava fazendo a melhor campanha dos últimos 10 anos. Com um salário atrasado, com uma série de dificuldades e que nunca a gente expôs para ninguém. E eu não concordei e eu fui cobrá-los internamente, e aí saiu um bate-boca sério e tal, foi resolvido. No final nós brigávamos por Libertadores, acabamos ficando só com a Sul-Americana, mas era uma competição internacional que o Botafogo não disputava há 10 anos, então o saldo era positivo, mas me desgastou muito esse tipo de discussão. E aí eu peguei, a vida inteira, naquela época o calendário não é como era hoje em dia. Tava louco, tava solteiro, queria ir pro Carnaval de Salvador, queria curtir a vida, enfim, curtir a minha solteirice. Peguei um amigo meu e falei, vamos pra Salvador. Ele falou, você tá louco? Vai começar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. Eu tava no Botafogo, mas acabou meu contrato. Falei, cara, eu preciso recarregar as baterias. Preciso de uns 3 meses aqui sem fazer nada, curtindo. Depois eu vejo o que acontece. 2006 era ano de Copa do Mundo. Aí as propostas que vieram, eu tava acertado com o Palmeiras, acabou não dando certo, porque eu já tava 4 meses parado. O Palmeiras falou, cara, a gente tá pra cair, eu preciso de um cara que venha pra salvar o time, então eu vou trazer um zagueiro e não um atacante. Eu falei, beleza. Veio Copa do Mundo, aí nós já estamos falando em 6, 7 meses sem jogar, e é muita coisa para um atleta, por mais que eu me mantivesse em condições. E aí as propostas que vieram não me agradaram muito, eram de times menores, era só para salvar o time do rebaixamento. Como eu fui contratado pro Botafogo, mas era o Botafogo, era um gigante. Eu falei, cara, um orgulho vestir a camisa, e tenho o maior orgulho de ter ter vestido a camisa do Botafogo como meu último clube profissional. Mas não, pus na balança e achei que não era legal. E aí, conversando com um amigo meu da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, ele me ligou fora do ar e falou,
7 meses sem jogar, você não vai voltar? Eu falei, cara, me arruma um lugar na rádio que eu vou trabalhar com você. Mas era uma piada, era uma brincadeira. Nunca pensei em ser comentarista. Por mais que eu sempre tive um relacionamento legal com a imprensa. Ele falou, pô, você tá falando sério? Eu falei, não, tô brincando. Ainda tem algumas propostas, tal. Ele falou, não, já te ligo. E aí ele me liga e fala, pô, a Globo de São Paulo tá procurando um comentarista, o Oscar Ulisses vai te ligar. Aí o Oscar Ulisses falou, vamos tomar um café? Eu tava em São Paulo, né, moro aqui. Fui tomar um café com os caras e falou, pô, se você quiser parar, depois você larga, você volta a jogar, se vê uma proposta, você volta atrás, mas a gente já teve o Zete abandonou no meio, a gente teve o Raí também abandonou. Pô, você é um cara que fala bem, blá, blá, blá. Vamos. Aí eu falei, Oscar, me dá uma semana, porque eu sou um cara que cumpro o contrato. Eu sempre cumpri meus contratos. Se por algum motivo eu saí antes da hora, foi porque a Inter de Milão pagou a multa e o São Paulo aceitou me liberar, ou situações desse tipo. Eu nunca quebrei contrato. Sempre fui um cara muito correto, muito profissional. E aí eu tinha uma situação do Catar, uma situação dos Estados Unidos, e essas que eu falei para vocês que eu não curti muito. E aí eu conversei com meu pai, eu falei, pai, daqui a pouco vai parar o Edmundo, vai parar o Romário, vai parar o Bebeto, que eram caras mais velhos que eu, mas com uma diferença aí de 5, 6 anos. Falei, vai parar o Marcelinho Carioca. E depois vem uma geração de Kaká, de Fenômeno, de Ronaldo Gaúcho. Esses caras jogaram mais bola do que eu. Rogério Ceni, Marcos. Eu falei, se eu sou a Globo, eu não vou contratar o Caio Ribeiro, eu vou contratar esses caras. Por quê? Porque esses caras são muito grandes. Será que não é hora de sair na frente? Será que não é hora de pensar num outro tipo de carreira ligada ao esporte? Mas ter um planejamento assim, quando esses caras pararem, eu já ter um espaço consolidado dentro da imprensa? E é uma decisão difícil, né, cara? Porque a vida inteira jogando bola. Aí meu pai falou, você tá disposto? Você acha que já deu? Você tem 30 anos. Eu não tinha nenhum... Hoje eu tenho 3 joelhos operados, enfim. Sou um remendo de gente. Mas na época não tinha nada. Aí eu falei, pai, eu acho que sim. As propostas já não são tão legais. Os Estados Unidos era para pensar numa outra língua e me formar como... fazer uma faculdade lá através do futebol que me abriria essa porta. Eu falei, pai, eu acho que é a hora. Eu acho que vamos traçar um planejamento de carreira aqui, de em 5 anos estar na Globo, que é mais ou menos o tempo que eu acho que esses caras vão parar. Eles já estavam próximo de 40 anos, eu tinha 30, mas eu acho que é o tempo que eu tenho para mostrar alguma coisa. E aí eu comecei na Rádio Globo, mesmo conciliando com a faculdade que eu falei de gestão do esporte. Simultaneamente o Arena, que era um programa do Sport TV, me chamou para fazer. Aí o Bem Amigos me chamou para fazer. Então eu era contratado da rádio, só podia fazer jogo pela rádio e programas de auditório, aí eu podia fazer pelo Sport TV. E aí teve o problema do Casa, a questão das drogas, que ele, eu falo porque ele já tornou público, todo mundo sabe a história dele. Apareceu a brecha, ele ia tirar um ano para se tratar, e aí a Globo me convidou para ser comentarista. Então, assim, eu antecipei o meu planejamento em 4 anos e tô há 13 nessa nova função. Legal. Bem colocado pra cacete, né, cara? Que tu é querido pra caralho aí pela galera. Obrigado. Não tô nem falando pra puxar teu saco, não. É legal mesmo. Não, é gostoso. Eu tenho um retorno bacana do público. 13 anos, caralho. Então, pô, esse foi sem querer mesmo. Sem querer mesmo. Sem querer, uma piadinha que eu fiz com um amigo meu. Falei, pô, me arruma um lugar aí que eu vou trabalhar com você. E como é que foi pra você lá no começo virar de jogador? Porque assim, você ficou, o quê? 7 meses sem jogar, que tu falou. E aí virou comentarista. Põe um ano, vai. Um ano entre faculdade. Eu terminei no final de 2005. 2006 eu fiz faculdade. E Rádio Globo. Não, terminei de 2000. Você fez gestão do esporte? Não, 2006 era o ano em que eu tava na dúvida, gestão do esporte, que era o ano de Copa do Mundo. Que eu volto, não volto, volto, não volto, volto, não volto. Final de 2006 eu parei de jogar. 2007 eu faço Rádio Globo e Arena / Bem Amigos. 2008 eu começo na TV Globo. E já era, foi embora. Nesse começo, lá quando tava fazendo gestão do esporte e tal, isso aí tudo, você já falou que agora tu não quer virar treinador, mas lá na época tu pensava nisso? E eu pensava mais em virar diretor de futebol, ter um cargo executivo do que treinador. Eu sempre... Treinador então nunca foi uma pira tua mesmo? Não, nunca foi. Hoje eu gosto muito desse lado tático, de clima de vestiário e tal, é uma coisa que seria legal, mas que não passa pela minha cabeça. Reestruturar um departamento de futebol talvez me seduza um pouquinho mais, sabe?
Aí a questão é o quanto de liberdade você vai ter, a tua relação com o presidente, quanto os caras vão deixar você trabalhar. Vou até abrir aqui para vocês, eu tive convite do Botafogo, tive convite do São Paulo e tive convite do Santos. Os 3 falaram, larga a Globo, a gente banca o teu salário e começa com a gente. Eu falei, acho que ainda não é a hora. Pra ser dirigente, no caso. Pra ser dirigente, em momentos diferentes, tá? É que eu sinto que tu tá novo ainda, acho que ainda pode vir uma coisa dessa no futuro, cara. Eu sempre tô aberto a novas oportunidades. Eu acho que ouvir nunca é demais. E aí depois cabe a você tomar a decisão. Como a de parar de jogar, como a de virar comentarista, de depois seguir pra Globo e permanecer. Tive um convite, vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente. Acabei de receber um convite da CBF. A CBF me chamou para ser um dos diretores. E aí entra tudo aquilo que a gente conversou. Mudar para o Rio, Colégio das Crianças, ou eles ficam aqui ou ir para lá, tal. E mais uma vez eu falei, apesar de ter muita gente que eu gosto e que eu confio aí dentro, e apesar de todas as turbulências que envolvem o presidente, ou os últimos 3 presidentes, acho que ainda não é a hora. Então, assim, eu acho que você tem que estar sempre conversando, sempre estar atento a oportunidades e depois tomar a decisão que você achar que é mais conveniente. Sim, daqui a uns 10 anos, teus filhos já saíram do ensino médio. Já. Ih, pô, o João vai estar com 20, Pois já vai estar adulto, cara. Pois é. E aí tu pensa de novo. Aí tu me convida de novo, daqui a 10 anos. É que vai ter seleção pra sempre, né? Vai ter seleção pra sempre, né? CBF também. Então. Mas é um risco, né? Da mesma maneira que essas oportunidades surgem, elas podem não voltar. Claro. Então, assim, eu sempre... que nem uma decisão que foi uma das mais difíceis. Eu vou para Inter de Milão, né? Saio do São Paulo, que foi o clube que me revelou, que me deu toda a base para ser jogador profissional. E chego na Inter de Milão com tudo muito claro. A Inter fala, você vai ter 6 meses em que você é o 4º estrangeiro e só podem jogar 3. Então você vai ganhar massa, você vai aprender o italiano e a cultura do futebol italiano. Na próxima temporada a gente vai te utilizar. Eu falei, tá tudo certo. Então me libera para a seleção, porque é ano de Olimpíada. E eles falaram, beleza, a gente te libera, porque você não vai poder jogar aqui. E para a próxima temporada você já vai estar tão acostumado ao jeito de jogar, à cultura do italiano, à língua, que a gente acredita muito no teu potencial. Tinha sido eleito o melhor jogador do mundo sub-20. Você estava com 20. 20, tá. Saí com 20, saí cedo. Aí eu falei, tá tudo certo. Vem a Copa Ouro, eles me liberam, a gente vai para a Copa Ouro, que é todo o trajeto olímpico. Vai o pré-olímpico, eles me liberam. Eu faço todo o pré-olímpico, a gente é campeão na Argentina, em cima da Argentina, Brasil e Argentina classificados para a Copa. E aí vem os últimos 3 amistosos, não eram datas FIFA, a Inter não tinha a obrigação de me liberar, mas eu não jogava lá. E aí eu pedi para ser liberado, e eles não me liberaram no primeiro. Eu fui convocado no segundo, eles não me liberaram para o segundo. No terceiro e último amistoso, o Zagallo e o Américo Faria me ligaram e falaram, Caio, você não está jogando aí nem aqui, tem concorrência. Para melhorar a minha situação, era o primeiro ano de 3 jogadores acima de 23 anos de idade. Desceu só Bebeto, Rivaldo e Aldair. 2 da minha posição, Bebeto e Rivaldo. E o Ronaldo Fenômeno, que eu não preciso dizer o que é o Ronaldo Fenômeno, estava se recuperando de uma lesão, também jogaria. Então, o time titular, o ataque era eu e o Sávio. O Sávio me ligou e falou, e aí? Eu falei, Sávio, tá tudo certo. Rivaldo de 10, Bebeto e Ronaldo Fenômeno no ataque, a gente vai pro banco, a oportunidade vai aparecer. A gente agarra e aí é com o treinador, mudar o esquema, botar 3 atacantes, a gente tem que estar lá. E era essa a nossa cabeça. No último jogo, eles me ligam e falam, Caio, não dá pra te convocar e te cortar de novo. Eu falei, tá tudo certo. Vou resumir. Eu converso com o presidente e falo pra ele, cara, nós tínhamos um acordo. Presidente da Inter. Da Inter, Máximo Moratti. Eu falei, a gente tinha um acordo. Eu não jogava aqui, mas ia para a seleção. Vocês cumpriram até agora. É o último amistoso. Pelo amor de Deus, o Brasil não é a Costa Rica, que tem 11 caras. O Brasil tem, por posição, 10 caras tão bons ou melhores do que eu. Eu preciso ir para esse amistoso. Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou falar com o Roy Hodgson, treinador da Inglaterra na Copa do Mundo 2014. E na época, estou falando de 2006, a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. Aquela fatídica que a gente perde na morte súbita para a Nigéria e fica com o bronze, não disputa o ouro, era o técnico da Inter. E aí ele fala, o Paul Ince, era o Paul Ince, um estrangeiro, capitão da seleção inglesa, Roberto Carlos, brasileiro, craque, um dos meus grandes amigos, e Zanetti,
que é só o maior jogador da história da Inter, o cara que mais vestiu a camisa e que é o atual presidente. Ele falou, o Inter tá machucado, você vai jogar. Eu falei, não me interessa. É um jogo. O Inter recupera, ele volta para a posição dele. E eu perco a Olimpíada. Eu quero ir pro Brasil. Não, mas eu vou usar do meu direito. Eu falei assim, eu tô te pedindo para você me liberar, eu quero ir pro Brasil. Ele não me libera. O jogo é contra a Fiorentina, eu ligo pro Zagallo e eles falam, Caio, o Brasil... Naquela época o campeonato italiano era o melhor campeonato. É a Premier League de hoje em dia. Era o campeonato que passava todo dia na Band, com o Silvio Luiz narrando. Um beijo pro Silvio. E aí ele falou, tá tudo certo, vai lá e arrebenta. Você tem a nossa confiança, aí vai lá e faz um grande jogo que tá tudo certo. A gente explica que você não foi convocado, porque vai surgir essa pergunta, porque eu tava numa fase muito boa. Eu já não tinha jogado os 2 amistosos que o Brasil goleou. E ele falou, e aí é com você. Ele me deixa no banco e me coloca faltando 20 minutos, cara. Puta merda. Nossa, a primeira bola amarelo, era pra ser vermelho, tava completamente ensandecido. E esse é o motivo de eu sair da Inter. Na hora que acaba, eu perco as Olimpíadas. Não realizo o sonho de disputar a Olimpíada pelo meu país. Perco a vaga, porque não participo de nenhum dos 3 amistosos. E tá certo o Zagallo, devia ter sido solidário, falta de consideração. Não, tinha cara muito bom. E eu era um deles, e na hora que eu perdi a oportunidade de jogar, eu tava 6 meses sem jogar, porque a Inter não me punha pra jogar, e tá tudo certo. Mas aí eu cheguei pro Moratti e falei, na Inter, com esse cara eu não jogo mais. E aí eu vou pro Napoli, e esse é o motivo da minha paixão pro Napoli. Eu saio da maior frustração da minha carreira. Você nunca jogou Copa do Mundo. Talvez eu não tivesse condições de jogar uma Copa do Mundo. Na minha posição era Romário, Bebeto, Miller, Edilson, Viola, aí depois vem uma geração de Ronaldo Fenômeno, Kaká, Ronaldo Gaúcho, Adriano. Cara, esses caras jogaram demais, mas demais. Eu acho que jogaram mais bola do que eu. Não é uma frustração não ter disputado uma Copa do Mundo profissional, mas é uma frustração ter conquistado em campo o meu lugar de disputar a Olimpíada e não ter jogado porque a Inter não me liberou. Caralho. Isso daí ficou dolorido, hein, cara? Ficou dolorido. É a maior frustração da minha carreira. Essa doeu. Doeu de verdade.